Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, com alegria que estamos na casa do Senhor, sejam todos bem-vindos, que esta noite seja uma noite agradável aos nossos corações. Deus já nos permitiu louvar e adorar, e agora, com a graça de Deus, estaremos buscando na Palavra de Deus a orientação e aquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite. Nós estamos no mês da Reforma, nós temos falado sobre a cada quinta-feira, a cada EBD, culto noturno de domingo, temos trazido algum tema referente à Reforma Protestante. Hoje não será diferente. Nós vamos falar sobre a graça que transforma junto ali no poço de Sicar, a graça que transforma coração, só a graça, né? Sólida graça. É um dos pontos da Reforma Protestante do século XVI, e é uma doutrina que nós abraçamos com muito carinho, porque reconhecemos ser uma grande verdade que as Escrituras registram para nós. Uma verdade que vem do coração de um Deus que é soberano. E é por isso que hoje nós vamos compartilhar com a igreja esse tema, a graça que transforma no poço de Sicar. Sicar era a cidade ali da mulher samaritana. E junto àquela cidade tinha o poço de Jacó. É comum todas as pessoas reconhecerem e identificar este momento bíblico através do poço de Jacó, quando mencionamos o poço de Jacó, porque a mulher samaritana estava junto ao poço de Jacó ali, retirando a água, né, que era necessária para o seu dia a dia. Mas a cidade, o ambiente onde ela estava e vivia era Sicar, onde ela morava, onde ela tinha os seus afazeres, as suas amizades e a sua parentela. E é importante frisar o nome da cidade de Sicar, por ser ela samaritana, porque foi nessa cidade que, após ela ser alcançada pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, que ela vai ser testemunha viva do Senhor Jesus, da água viva que é Jesus. Vai ser testemunha viva da graça que é Jesus. Já falamos isso aqui em algum momento, né, neste mês. A graça tem nome, a graça é Jesus. E ela vai ser agora aquela que portadora desta graça aos seus entes queridos. Por isso, esta noite é muito importante que possamos ver esse texto e trazer para nós, com a graça de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, os ensinamentos devidos para a nossa caminhada como servos e servas do Senhor aqui na terra. Por isso eu convido a você, mais uma vez, a fechar seus olhos. Nós vamos orar. O nosso texto básico está aí em João 4, de 1 a 42. Eu não estarei lendo nesse primeiro momento, mas eu peço que você abra a palavra de Deus que está em suas mãos, em João 4, de 1 a 42, que nós vamos mencionar, em alguns momentos, alguns versículos, alguns textos, que estaremos lendo, texto de 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos, né? Em momento oportuno, e você neste momento vai estar acompanhando conosco. Mas primeiro vamos orar e depois vamos estar aí com as nossas Bíblias, a palavra de Deus aberta e acompanhando o que Deus vai falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora a tua palavra está aberta, Deus. Queremos a tua ajuda, queremos que o teu Espírito fale, queremos que ele se manifeste, Deus. E que todo o entendimento necessário venha sobre nós. Mas também, junto ao entendimento, Deus, venha o prazer e a vontade de praticar a Tua palavra, de viver e vivenciar a Tua palavra, Deus. Retire de nós a condição de sermos apenas ouvinte, porque sermos apenas ouvinte não nos levará aos céus. Mas a Tua palavra é clara, Deus, que precisamos ser também praticante. Aí sim, ouvir e praticar. Que essa seja uma verdade, Deus, em cada coração nesta noite presente em Tua casa. Então nos ajude, venha nos favorecer, conforme a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça que transforma no poço de Sicar. A graça que transforma o coração. Nós, se pudéssemos dar mais um tema central para esta noite, irmãos, poderíamos dizer assim: Jesus, o Messias prometido. Aquele Messias prometido que veio, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós,
que agora, naquele momento da história, da sua caminhada aqui na terra, ele está diante de uma pessoa, de uma samaritana, e oferece água viva. Água que tem como efeito no coração daqueles que experimentam transformações. Seu coração é transformado. Água viva, e esta água viva que é Jesus, também tem o poder de romper barreiras que muitas vezes os humanos, os seres humanos, nós colocamos diante das pessoas. E que barreiras que vêm ser dificuldades para que a palavra de Deus, que a pessoa de Cristo, para que essa água viva chegue aos corações de todos aqueles que necessitam e logo não atingindo o seu objetivo, que é a transformação de vida. Muitas vezes nós criamos muros ao invés de criarmos pontes. Então, o objetivo nosso nesta noite, com a graça de Deus, é mostrar que a salvação é particularmente uma iniciativa privada de Deus. A salvação vem exclusivamente de Deus, uma salvação que transforma o pecador e alcança também todas as nações. A salvação não é de particular, de uma nação específica, de um grupo de pessoas específica, independente das suas condições, quer seja financeira, intelectual, social. A salvação é oferecida a todos, todos têm o alcance desta água viva que é Jesus. Então a salvação é a obra da graça soberana de Deus, que ultrapassa barreiras que muitas vezes, ao nosso ver, são barreiras intransponíveis, mas a salvação, volto a dizer, é a obra da graça soberana de Deus que ultrapassa barreiras. E ultrapassando barreiras, ela sacia a sede espiritual e tem como consequência transformação de vidas. E uma vez vidas sendo transformadas, vidas reconhecendo a transformação que Deus a favoreceu, que ela alcançou, por experimentar da graça do Senhor através de Jesus Cristo, essas vidas transformadas agora são agências missionárias. São vidas que proclamam as boas novas de salvação. Quando nós olhamos para a palavra, para a Escritura, irmãos, e quando nós chegamos diante de um momento que vidas foram transformadas pela graça, que foram alcançadas pela salvação em Cristo Jesus, essas vidas não se conteram em si mesmo, elas não conseguiram resistir e se fechar em si mesmo, não, elas automaticamente elas foram adiante, elas faziam questões de dizer e mostrar e relatar a transformação que elas passaram por quando foram atingidos pela graça do Senhor Jesus. Essas vidas foram anunciadores das boas novas de salvação, se transformaram em pés formosos que anunciavam a salvação. Elas não se conteram pela graça recebida, pela salvação recebida, reconheceram o seu estado de pecaminoso, de miséria, de condenação, mas agora são achados por Deus pela sua graça e são libertas, e uma vez libertas, elas ficam incontidas em si mesmas, e o seu maior prazer, a sua maior vontade é anunciar às pessoas o que Deus fez por elas. E é interessante, em particular, que no caso da mulher samaritana, até mesmo o seu pecado, ela fez questão de ser o testemunho para que a sua cidade, os seus entes queridos, fosse até Jesus e o conhecesse, e assim também pudesse experimentar da água da vida. Irmãos, transformação genuína nos leva a testemunhar de Jesus. Vou repetir. A transformação genuína, a salvação genuína, nos leva a testemunhar de Jesus e dizer, olha, eu era assim, agora eu sou diferente, porque eu fui transformado pela água viva que é Jesus, pela graça. Se esta paixão, se esta loucura, entre aspas, não acontece em nós, se nós não somos provocados a anunciar as boas novas de salvação e sermos nós como testemunhas vivas dessa salvação,
nós estamos na nossa caminhada de forma incompleta diante de Deus e dos homens. Estamos por um processo de pecar pela omissão. Após sermos alcançados pela graça, não conseguimos anunciar a graça, não conseguimos anunciar o Senhor Jesus, não conseguimos dizer para as pessoas quais as transformações que nós tivemos quando o amor de Cristo nos atingiu. E precisamos, irmãos, inverter essa situação de estarmos tímidos e omissos. Precisamos agora ser voz de Deus, sermos voz profética de anunciar as boas novas a todos que estão diante de nós. Ouvir um hino e cantar um hino é lindo e maravilhoso, é bíblico e agrada ao Senhor. Mas depois que ouvir o hino e cantar o hino e silenciar as nossas bocas, é um pecado diante do Senhor. É uma omissão que temos. Não conseguimos ainda perceber a grandeza da nossa salvação, o favor de Deus para conosco. É como se nós fôssemos egoístas à fé. Experimentamos algo sublime e verdadeiro, mas guardamos para nós, trancamos em nós e não anunciamos àqueles que precisam ouvir das boas novas de salvação. Precisamos anunciar. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana em Sicar é um dos diálogos mais profundos do Evangelho de João. Trata-se de uma mulher desprezada, primeiro pela sua condição social. Trata-se de uma mulher desprezada, em segundo lugar, pela sua condição espiritual e, em terceiro, pela sua condição moral. Porém, a graça de Deus não a evita, não a exclui, não a abandona. Ela não é esquecida por Deus. Ela é lembrada no coração de Deus. A graça vai ao encontro de todos os pecadores. A graça que é Jesus vai ao encontro de todos que necessitam ser alcançados para a salvação e os transforma. Eles são transformados. Enquanto os judeus evitavam passar por Samaria, Jesus escolheu passar por lá. Olha o versículo 4. Era necessário passar em Samaria. E é muito interessante esse necessário passar na província de Samaria. Os judeus tinham 3 opções de caminhos. E este caminho por Samaria era o menos indicado, porque era um caminho deserto. Poucas pessoas passavam por ali. E assim a oportunidade dos malfeitores era perfeita para que pudesse ali subtrair ou, quem sabe, até matar aqueles que andavam por este caminho, porque as pessoas não eram comum passar por ali. Mas Jesus preferiu passar por ali. Era necessário passar em Samaria, porque na agenda de Deus ele tinha um encontro transformador, um encontro regenerador. Alguém estava à espera do Senhor Jesus, ou melhor, Jesus estava à espera de alguém. E se você olhar dentro da cultura local, a hora que esta mulher chega ao poço de Jacó, ali em Sicar, é o meio-dia. Imagina aquela região quente, sol do meio-dia. Não era o melhor lugar para buscar água, melhor horário para buscar água. O costume era buscar a água logo cedo, no início da manhã, pegar o frescor, a brisa, botar o seu cântaro de água na cabeça e seguir pelos caminhos. Outros preferiam fazer isso no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo, também aproveitando o frescor da entrada da noite. Este era o horário. Mas aquela mulher ia ao meio-dia. E ela ia, no mínimo, com 2 convicções no seu coração. Por ela estar numa situação inadequada diante da sociedade, ela não queria confrontos. Ela queria permanecer no anonimato das suas transgressões, do seu pecado. Jesus revela esse pecado. Jesus fala assim: cadê o seu marido? Traga o seu marido. E ela fala assim: eu não tenho marido. E Jesus falou assim: é verdade, você já teve 5 e o atual não é o seu marido. Ele estava num caso de adultério, de fornicação, algum pecado moral diante da sociedade. Então ela ia ao meio-dia para não o encontrar, para não ser confrontada pelo seu pecado. Ela vivia quase numa tentativa de viver e se esconder ao meio-dia. Então era horário que ninguém buscava água. E ela ficava tranquila ali, enchendo o seu cântaro e retornava para casa, sem ser confrontada. Só que naquele dia, meu irmão,
Jesus foi lá, Jesus estava lá e Jesus a esperou. Cansado da viagem, suado, seus discípulos tinham saído para comprar alimento e ele fica ali aguardando aquela mulher pecadora, porque Jesus escolheu passar por ali. Quando Jesus quer te encontrar e te achar, não importa o momento da sua vida, a situação da sua vida, o que você tem passado, Ele vai te achar, irmãos. Não importa a força que você tem tido de se esconder de Jesus, de evitar o confronto dos seus erros, dos nossos erros, Jesus vai te achar, porque a graça leva a pessoa de Cristo àqueles que necessitam dela, aos pecadores. Então isso não foi um acaso, foi um ato deliberado do Senhor Jesus, o Salvador soberano. Ele tinha um encontro marcado com uma alma sedenta, com uma alma que estava precisando ser transformada pelo amor e pela graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, não depende da busca do homem. É Deus que busca o homem. Você vê isso em Lucas 19:10. Mas quando nós olhamos para o texto que nós apresentamos, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 5 ao versículo 10. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, como nós já falamos. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, leia-se ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. E eu considero nesta noite, irmãos, em primeiro lugar, que a graça de Deus rompe barreiras humanas. Há uma particularidade nesse texto, quando você olha a mulher dizendo, como sendo tu judeu, olha o que ela fala para Jesus, olha o que ela vai lembrar ao Senhor Jesus. Pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela fala isso com o Senhor Jesus por dois grandes motivos. O primeiro está no impedimento criado para os homens, quando trata o samaritano de uma forma não amigável. Porque os judeus viam os samaritanos como um povo, como uma cidade, que negaram a fé. Quando nós percebemos no Velho Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 17, você vai ver isso a partir do verso 24, quando eles permaneceram na cidade, e eles se ajuntaram a outros povos pagãos, e eles praticavam o que os povos pagãos praticavam. Então, para os judeus, os samaritanos eram considerados impuros, uma barreira criada pelos homens. Por isso que a graça de Deus rompe barreiras humanas. Um dos motivos que os judeus não conversavam com o samaritano e evitavam passar em Samaria, porque os judeus os consideravam pagãos, aqueles que negaram a fé, um povo contaminado por tradições humanas, contrário à tradição judaica. Mas o segundo grande motivo que ela fala, além desse não se dar dos judeus com o samaritano, é que os pais ensinavam os filhos a não conversar com mulheres a sós, ou nas ruas, ou em qualquer outro lugar, a não ser que fossem mulheres da família. Então os meninos eram criados, os pais ensinavam, a educação patriarcal era assim. Você não pode conversar com mulher que você não conhece em qualquer outro lugar, só com mulheres que você conhece. Então os judeus tinham essa educação de casa, para que evitasse alguma fala indevida, alguma fofoca, algum comportamento. Então a orientação já vinha de casa aos seus filhos, não converse com outras mulheres, apenas com os da família. Essa era a educação patriarcal. Mas também tinha a educação que vinha dos rabinos, para os seus sábios, para os seus mestres.
E a educação dos rabinos era que eles não podiam conversar com mulheres, para não se corromper, para que não desse possibilidade a algum tipo de pecado. Não se desse vazão à carne. A carne é fraca. Então, o ensinamento patriarcal dentro da família direcionava que os homens não podiam conversar com mulheres, a não ser as mulheres de casa. E a educação religiosa dizia que os homens, por sabedoria, não deveriam conversar com as mulheres sozinhos. Isso serve para nós também. A não ser com a sua esposa. Fique à vontade, com a sua filha. Fique à vontade. Mas porque muitas vezes dá o que falar. As pedradas vão vir. Então, é um ensinamento antigo, e isso era levado conforme lei aos judeus. E naquele momento, Jesus estava não somente conversando com alguém de Samaria, uma samaritana, como também uma mulher. Por isso que ela fala e rebate, como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E é por isso, irmãos, que a graça de Deus rompe com barreiras humanas. Se Jesus levasse ao pé da letra essas barreiras humanas, aquela mulher não seria atingida pela graça do Senhor Jesus. Jesus, ao dirigir-se à mulher samaritana, rompeu barreiras étnicas, religiosas, barreiras sociais. Como já falamos, os judeus desprezavam o samaritano por causa de antiga rivalidade religiosa, que está registrada aí em 2 Reis 17, 24 e 41. E além disso, o mestre judeu, como falamos, não falava publicamente com uma mulher desconhecida. Eles tinham isso como sabedoria, e assim eles praticavam. Mesmo assim, Cristo se aproxima, ele não evita em nenhum momento este encontro com esta mulher samaritana, diante da visão dos judeus para com o samaritano. A visão dos judeus para o samaritano era uma visão marginalizada. Se tivesse uma fila para escolher quem deveria ser salvo, o samaritano era o último da fila. E olhe lá. Uma visão marginalizada. Não sei se você já pensou assim de alguém. Esse aqui não pode ouvir de Deus. Esse aqui não pode entrar na minha igreja. Porque talvez não tenha a mesma posição social sua. Talvez não use a mesma roupa que você usa. Talvez jamais possa te convidar para pagar um almoço ou um jantar no Coco Bambu. Acho que tem coisa melhor do que o Coco Bambu por aí, né? Mas fica só ele por enquanto. Como eles não podem te pagar nada, te oferecer um almoço, um jantar, um bom café, este aqui não pode sentar ao banco da minha igreja, não pode chamá-lo de irmão. Talvez seja iletrado. Talvez tenha roupas extremamente humildes. Talvez não tenha acesso à higiene que você tem, que eu tenho, que nós temos. E às vezes o seu cheiro, o seu odor faz com que nós possamos marginalizá-lo. Ele não pode sequer entrar na igreja. Ainda mais sentar próximo de mim. Só que quando nós olhamos para a graça do Senhor Jesus, Ele não evita os marginalizados, querido. E sabe o que me surpreende? Não somente evita, mas Ele busca. Foi isso que Jesus fez ao meio-dia daquele dia. Buscar uma mulher marginalizada pelos judeus. Olha o versículo 9. Acompanhe comigo. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A graça de Deus não está limitada por barreiras humanas, irmãos. A graça de Deus ultrapassa as barreiras. Nós precisamos ter cuidado como nós temos olhado as pessoas, o que temos falado às pessoas, como temos considerado as pessoas, o que nós temos refletido das pessoas quando paramos para conversar uns com os outros. Podemos criar barreiras humanas para que as pessoas não alcancem a graça do Senhor Jesus através de nós. O Senhor vai aonde?
muitas vezes a religião não vai. Alcança quem a sociedade muitas vezes rejeita. A graça transforma quem ninguém acreditava. Por isso que muitas vezes somos surpreendidos com a graça de Deus, quando ouvimos dizer que alguém que nós jamais pudéssemos imaginar que seria chamado de irmão, e algum dia aparece diante de nós transformado pela graça. E muitas vezes nós pensamos assim, como foi isso? Isso foi possível porque alguém ignorou as barreiras humanas e foi instrumento de Deus para levar a graça àqueles que precisavam. Enquanto muitos colocam barreiras, Deus tem levantado alguém para derrubar as barreiras, para que os seus escolhidos, os seus eleitos, sejam acolhidos e atingidos pela graça. Olha o que diz Lucas, no capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, independente da sua condição. Se olharmos mais um pouquinho à frente, em 1 João 4,10, nós vamos ver, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e a nós enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. E a prova incontestável do amor de Deus está no envio do seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Ele se fez pecador por nós. Isso é graça, isso é amor. Não devemos subestimar ninguém, irmãos, porque a graça de Deus pode alcançar o coração mais distante, e alcançando esse coração mais distante, a graça pode transformar. Considerando isso, eu quero colocar diante da igreja o segundo ponto. Jesus oferece a verdadeira água que sacia. Primeiro ponto, nós consideramos que a graça de Deus rompe barreiras humanas. E agora vamos falar de que Jesus oferece a verdadeira água que sacia. Está entre os versículos 10 e 15. Essa mulher samaritana foi ao poço em busca de água comum. Mas para sua surpresa, ali Jesus ofereceu água viva. Quem oferece a água viva é Jesus, símbolo da vida eterna, símbolo da obra do Espírito Santo no coração do homem. Quando nós olhamos o versículo 10 do capítulo 4, acompanhe comigo, por favor. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele lhe daria água viva. Ela não compreendeu isso de imediato. Como diz na gíria de hoje, ela não caiu na real, ela não compreendeu. Mas Jesus explica que a água natural mata a sede. Jesus tem essa devocional com ela ali nesse texto. A água natural mata a sede por um tempo. Mas Jesus está dizendo, mas a água que Ele dá satisfaz para sempre. Observa o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Esta água jamais faltará. Essa água estará transbordando a dia na sua vida e será suficiente. E nenhuma circunstância que porventura você estiver enfrentando não será suficiente para esgotar esta água viva da sua vida, porque esta água viva é Jesus. Ele não se afasta daqueles que chamou, Ele não se afasta daqueles que Ele escolheu, Ele não se afasta daqueles que Ele ama, independente das circunstâncias. Pode faltar muitas coisas na nossa vida, irmãos, mas a água viva jamais faltará. Ele mesmo está se comprometendo, dizendo assim, é uma fonte viva, que jorra para a vida eterna, que não esgota, que não seca, que permanece em nós para todo sempre. Há uma água que todos nós devemos ter
e experimentar. Porque muitas vezes a religião não sacia. Muitas vezes os prazeres deste mundo não saciam, irmãos. Olha o número de pessoas que estão indo ao suicídio por vários motivos. E entre essas pessoas que estão indo ao suicídio por vários motivos, há pessoas com vidas agradáveis. Há pessoas que têm uma boa vida financeira, conseguiram realizar sonhos, mas chega um momento, eles percebem que não estão saciados e vão ao desespero. Então os prazeres deste mundo não saciam. Muitas vezes também nós conduzimos a nossa vida de uma forma a nos distanciar desse tanque de água-vida que é Jesus, e somente Cristo pode saciar a sede espiritual do homem caído. O caminho que temos que tomar é o caminho que o Senhor Jesus fez. Vamos passar por Samaria, porque eu tenho alguém lá, eu preciso encontrar alguém, eu preciso dar a água da vida para aquela vida ser transformada, e sendo transformada, ser minha testemunha, ser referência do meu reino na face da terra. E a minha graça irá acompanhá-la até a consumação de sua vida e na vida eterna com Deus. João, no capítulo 7, 37, diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse convite ainda vale para você, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma vida insaciável, procure beber da água da vida que é Jesus. Você não terá mais sede. Você terá a sua vida regrada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Você será conduzida pela mão forte do Senhor. Você será amparada e protegida pelo Deus, que é fortaleza presente, que é socorro presente. Estaremos sempre com Ele em todo o tempo, porque esta água que vem a nós através de Cristo Jesus é uma fonte que não cessa e permanece. Nada no mundo pode substituir a presença de Cristo, irmãos. Nada no mundo, porque Cristo você o encontra até ao meio-dia no deserto diante de um poço. Se vocês me permitem brincar um pouquinho, eu acredito que eu jamais estaria naquele poço de Jacó ao meio-dia. Mas Jesus ousou em estar. Isso significa que Jesus não desiste de você, aonde quer que você esteja, do jeito que você estiver, em que situação que você encontra. Nada no mundo vai substituir a presença de Cristo, que Ele é o primeiro interessado a estar com você em todo momento da sua existência. Quem bebe desta água espiritual nunca mais será o mesmo. As mesmices de ontem desaparecerá da sua vida e você terá uma nova motivação de vida, uma nova motivação para viver, e Cristo será essa motivação a todo tempo. Dito isto, eu quero considerar o terceiro ponto. A graça que transforma gera testemunho. Nós falamos, a graça de Deus rompe barreiras humanas. Acabamos de falar que Jesus oferece a verdadeira água que sacia. E agora vamos caminhar considerando a graça que transforma e gera testemunho. Esse texto você vai encontrar entre o versículo 28 e 30 do capítulo 4. Ou seja, após o diálogo com Jesus, olha que bênção. Após o diálogo com Jesus, a mulher samaritana tem sua vida completamente mudada. Não houve aquela fala: amanhã o senhor vai estar aqui de novo para a gente conversar? Qual outro momento que o senhor pode me atender? Eu gostei muito do Senhor, mas em outro momento a gente conversa. Você não vai ver isso na vida daquela mulher. Você vai ver que após o diálogo com Jesus, a mulher samaritana tem sua vida completamente mudada. Ela deixa o cântaro, e é interessante que aquele cântaro é símbolo de sua antiga vida. Aquela vida de se esconder ao meio-dia, se é possível, para que ninguém pudesse confrontá-la do seu pecado, dos seus erros.
Aquele canto representava a vergonha que ela tinha de estar diante das pessoas, de não poder conversar e se relacionar com as pessoas. Aquele canto representava a sua vida antiga, que naquele momento ela larga e corre para a cidade sem o cântaro, mas agora para dar um testemunho daquele que a achou e a transformou, que é Jesus. Ela corre para anunciar que encontrou o Messias, irmãos. Isso é impactante. Quando a transformação é genuína, irmãos, é impossível calar a voz daqueles que são transformados pela graça, pela água viva que é Jesus. É impossível amordaçar a sua boca. É impossível gritar para que cale a boca, porque quanto mais alguém insistir que você deixe de falar, mais você é impulsionado a dizer e gritar que Jesus verdadeiramente transformou a sua vida, que Jesus verdadeiramente o ama, que Senhor Jesus verdadeiramente te alcançou por graça e por misericórdia, e que você não fez nada por merecer, mas Jesus fez tudo por você. É uma alegria incontida, que você vai extravasar diante das pessoas, você vai passar a sorrir mais, a se alegrar mais, a festejar mais, a glorificar mais, a fazer com que a sua vida agora tenha um sentido principal e o restante é secundário, são acessórios da nossa vida terrena, mas o principal é falar daquele que nos transformou, daquele que nos alcançou, daquele que nos favoreceu pela sua graça e pela sua misericórdia. O mundo precisa ouvir do nosso testemunho. O mundo precisa saber o que Deus fez no nosso coração, a transformação que Ele nos proporcionou, quando nos achou no estado de pecado e de miséria, quando nos achou escondendo das nossas atitudes, para que não sejamos escandalizados pelos nossos pecados diante das pessoas. Ele muda isso. Para aquela mulher não tinha mais importância a sua vida anterior. Isso não mais a atingia e não a prejudicava, não mais a humilhava e não mais fazia com que ela pudesse ser ignorada. Não, agora ela tem algo muito maior e sai para falar, corre para anunciar que encontrou o Messias. Olha o que diz os versículos 28 e 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, volta a dizer, que simbolizava lá a sua vida antiga, foi à cidade e disse àqueles homens, aos homens da cidade, vinde comigo. Olha só, a mulher samaritana, que vivia escondida, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. E essa particularidade é muito interessante na pessoa de Cristo. Quando o Senhor Jesus fala assim, cadê o seu marido? Traz o seu marido. Quando Jesus ia dar água a ela, antes disso, Jesus falou assim, não, traz seu marido também. Ela falou assim, eu não tenho marido. E Jesus falou assim, verdade, você não tem marido, porque você já teve 5. E o atual não é o seu marido. Como a sua vida foi assim, conhecida por Jesus? Jesus estava passando ali por Samaria. Não tinha intimidade com nenhuma pessoa em Samaria. E Jesus vai ter o seu primeiro encontro com aquela mulher e vai revelar o seu passado de uma forma tão autêntica que ela não nega o seu passado. Mas há uma particularidade nessa forma do Senhor Jesus falar do seu passado, irmãos. Se você perceber, Jesus vai falar dentro de um recheio de amor, de compaixão, não de acusação e discriminação. Não dentro de uma possibilidade de julgá-la pelo seu erro. Mas Jesus conversa num tom amoroso, amigável, num tom que oferecia oportunidade de regeneração, não só da alma, mas do corpo, da vida. Ela volta a ter alegria, ela volta a ter entusiasmo, ela volta a ter um motivo pelo qual precisava viver em comunidade, em sociedade.
Não só a graça lhe atingiu, mas ela percebe o amor, o carinho, a particularidade do jeito de Jesus mencionar o seu erro e o seu pecado. Muitas vezes, quando queremos falar do erro das pessoas, falamos já com os olhos firmados, destilando juízo e condenação. Jesus tem os seus olhos firmados em nós por amor e compaixão, por misericórdia, sem juízo para conosco. Jesus verdadeiramente é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso, que mesmo percebendo o erro de um filho amado, o repreende com amor, a ponto da pessoa reconhecer o seu erro, mas também reconhecer o amor soberano de Deus por sua vida, sendo nós ou sendo ela pecadora. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Interessante que quando nós iniciamos a nossa fala, nós pontuamos que os judeus não se davam com os samaritanos. Evitavam por completo aquela região. Mas é interessante que quando Jesus tem essa conversa, quando esta mulher bebe da água viva que é Jesus, as barreiras humanas são deixadas tão de lado por completo, irmãos, que nós vamos perceber que os homens, as pessoas daquela cidade, junto com esta mulher samaritana, falou assim: venha até nós, fique conosco. E diz o texto que o Senhor Jesus ficou por 2 dias em Samaria com os seus discípulos, que também eram judeus, se alegrando, festejando, divulgando o seu reino. Tudo isso porque a graça do Senhor Jesus foi irresistível a uma mulher carente da graça. Porque a verdadeira fé, irmãos, quando nós olhamos para esta mulher com a verdadeira fé, produz frutos visíveis. Muitos têm a sua fé no invisível. Muitos têm a sua fé de boca de testemunhos, onde todos pensam semelhantemente, onde todos também declaram a mesma fé que temos. Mas quando nós olhamos para esta mulher, a verdadeira fé vai produzir frutos visíveis. Vai produzir arrependimento, vai produzir mudança de vida. E eu creio que um muito especial vai produzir testemunho. Deus usa instrumentos, acredite, improváveis para glorificar o seu nome. Deus usou esta mulher samaritana para que o seu nome em Samaria fosse glorificado, para que aquele povo de Samaria percebesse que havia um Deus verdadeiro, para que percebesse que o Messias já estava entre eles e com eles, e que eles, samaritanos, também eram alvo da graça de Deus, não estavam excluídos da graça de Deus. Deus usa instrumentos improváveis para glorificar o seu nome, por isso que Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. A grande questão é saber se nós somos essas coisas loucas ou se nós somos os sábios, se nós somos os fracos ou se nós somos os fortes. Quem nós somos? Porque Paulo diz que Deus escolheu coisas loucas, irmãos. E essas coisas loucas que Deus escolheu para anunciar o seu nome, traz ao coração dos sábios a vergonha, porque eles deveriam fazer e não faz. Mas os loucos, atingidos pela graça, não se contêm e faz. Deus escolhe os fracos do mundo, pessoas que não têm voz diante de uma camada da sociedade. Enquanto muitos fortes poderiam estar em tantos outros lugares que os fracos não conseguem estar.
mas são os fracos deste mundo, usado por Deus, que envergonham os fortes. Hoje pela manhã, assistindo a live aqui da nossa igreja, não na hora do culto, que eu estava nesse mesmo horário da escola dominical, estava em Soteco, e eu vi a Tereza fazer um apelo aqui para o berçário. Foi isso? Foi hoje? E eu fiquei falando assim: Senhor, daqui uns dias vai chegar uma louca na igreja e vai falar assim: deixa o berçário comigo. E os sábios vão dizer assim: não, não pode. Isso é loucura. Mas é a loucura que Deus coloca dentro da igreja quando os sábios não querem fazer. Daqui a pouco vai chegar uma pessoa fraca, entre aspas, sem nenhuma possibilidade de ensinar e educar uma criança recém-nascida no berçário, dizendo: deixa o berçário comigo. E alguém vai dizer assim: olha, essa pessoa não tem condição nenhuma de ficar com meu filho, eu nem venho na igreja se essa pessoa ficar no berçário. Porque os fortes não assumem o seu papel na igreja. Se você foi transformado pela graça, você tem que dar testemunho. E você não pode ser aquele que seja envergonhado. Você tem que ser aquele que causa vergonha ao mundo por não ter Cristo, o Cristo que você tem. Por não ter a água viva que você tem. Eles que serão envergonhados, porque você tem Deus e foi transformado. E você dá testemunho desse Deus em todo lugar. Quando somos transformados por Cristo, irmãos, não conseguimos guardar essa notícia para nós mesmos. Nós vamos testemunhar com alegria. E como a igreja está sedenta por essas pessoas que têm água viva no coração. Como a igreja do dia de hoje precisa dessas pessoas que foram verdadeiramente transformadas, para que elas sejam instrumento de Deus, para a proclamação do Evangelho aqui, ali, lá, em todos os lugares. Uma igreja que experimenta da água viva, e é uma igreja viva de excelência, nas mãos de Deus, neste mundo tão complexo, tão difícil. E eu caminho para concluir, irmãos, dizendo: o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina, a graça rompe barreiras humanas, falamos sobre isso. Jesus sacia a sede espiritual com água viva, a graça transforma e envia pessoas para testemunhar. Cristo não espera que venhamos perfeitos, irmãos. Cristo não espera que nenhum de nós venhamos chegar até Ele perfeitos. Mas o grande mistério é que Ele vem ao nosso encontro, em nossa fraqueza, para nos salvar e para nos restaurar. Quando olho para o salmista, na sua composição do Salmo 138, versículo 8, ele diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E eu termino aqui, irmãos, registrando um apelo pastoral. Assim como Jesus encontrou aquela mulher em Sicar, ali junto ao poço de Jacó, Ele deseja encontrar corações sedentos hoje. Sedentos de Jesus. Sedento de transformação, sedento de proclamar as boas novas de salvação. Porque se alguém tem sede espiritual, eu deixo um conselho para você, querido: vá a Jesus, ou venha a Cristo. É ali que você vai encontrar a fonte da água viva. Não importa a sua história, não importa a sua condição, bem menos o seu passado, porque a graça de Deus é suficiente para transformar tudo na sua vida, produzir uma alegria incontida de transformação no seu coração, e o cântaro da sua velha vida será esquecido e abandonado, e agora a água viva fará parte da sua existência para todo o tempo, para toda a eternidade. E essa graça tem nome, é Jesus.
João 14:6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Corra para Jesus e você vai experimentar a água viva que vai te levar à eternidade com Ele.